Como os medievais conseguiram melhorar as técnicas agrícolas em tempos tão difíceis? É isso que você vai ver neste vídeo, portanto não saia daí e acompanhe. Saudações prezados amantes da Idade Média, sejam bem-vindos ao canal Medieval. No medievo europeu, um cenário de abundância pôde ser observado em várias regiões, que praticamente emergiam do caos. Mas como isso foi possível? Só entenderemos quão boa foi a revolução agrícola na Idade Média se estudarmos no devido contexto os apuros que os europeus passaram antes dela. A maior parte da escassez de alimentos teve origem em uma era de queda nas temperaturas, ocorrida entre os anos de 536 e 660. Tal resfriamento foi causado por diversas erupções vulcânicas ocorridas no período. Cronistas medievais chegaram a descrever certa palidez no sol, ou ainda como o sol emitia luz sem brilho. Estudos paleoclimáticos mostram que as temperaturas na Europa caíram por vários séculos, o suficiente para dificultar a obtenção de boas safras em tempos como aqueles. Somando isso com as guerras e as epidemias, entendemos o porquê do declínio demográfico europeu entre os séculos VI e VII. Já no Império Bizantino sofria-se menos com a situação por conta de sua localização mais propícia e pela sua logística mais eficaz, bem como por sua inclinação comercial, cuja produção de alimentos era mais voltada à exportação, centrada na produção de itens como o vinho e sobretudo o azeite. Boa parte de seu terreno cultivado era mediterrâneo, sendo arenoso e portanto menos dependente de arados grandes e pesados. Mas em boa parte do ocidente e do norte da Europa, o solo era mais espesso e pesado, daí a dificuldade de cultivá-lo. Nessas regiões, a cevada e o trigo eram os cultivares mais importantes. As safras de aveia e de centeio eram também bastante almejadas. Inicialmente, os bois eram usados como animais de tração, com jugos atados aos então muito rudimentares arados de madeira. Porcos e galinhas foram criados para fornecer carne em toda a parte. No norte, havia maior oferta de carne de gado, enquanto no sul era mais comum a carne de ovelha e de cabra. Mas em uma ou outra região, quebras de safra devido ao mau tempo ocorriam de vez em quando, trazendo a carestia. A situação ruim na Europa Ocidental permaneceu desfavorável até o surgimento do movimento da Paz e Trégua de Deus, que promoveu a atenuação das guerras e das pilhagens às aldeias camponesas, permitindo assim a manutenção das linhas de abastecimento. Mas marcante também para a transição desta autossuficiência para a abundância foi a chegada do período quente medieval, ocorrido entre os anos de 950 e 1250. Esta mudança climática foi provocada por uma alteração termoalina no Atlântico Norte, aumentando temperaturas e sendo formidável para a agricultura europeia. Mas se essa mudança climática favorecia as boas colheitas, por outro lado ela não foi em si mesma a garantia de fartura. Assim, há também o fator da engenhosidade da inteligência humana, que aliada ao trabalho árduo e à diligência, permitiram uma verdadeira revolução agrícola na Idade Média. Afinal, uma série de tecnologias necessárias para o desenvolvimento civilizacional foram obtidas no medievo, seja por invenções locais, por transmissão cultural de outros povos, pela redescoberta de certas técnicas, ou mesmo pela combinação de tudo isso. Vamos averiguar este processo mais de perto. Suas origens remontam à prática em que os camponeses cultivavam diferentes faixas de terra espalhadas pelo feudo, ou seja, uma determinada família cultivava terras distantes umas das outras, e assim, caso uma praga assolasse um plantio, era mais difícil que ela se propagasse para outras zonas, minimizando os riscos de uma eventual perca total da safra. Mais tarde, foi desenvolvido o sistema de alternação de plantio e pousio, onde metade da terra era cultivada e outra metade descansava por um ano, servindo de pasto para animais cujo estrume servia de fertilizante ao lado de outros sedimentos, revigorando o solo e tornando-o mais produtivo para o ano vindouro. E foi este sistema que evoluiu para a famosa rotação trienal de culturas, onde 2 porções de terra eram cultivadas e a terça parte ficava em repouso, sendo que no ano seguinte tais empregos da terra eram alternados. Isso tudo contribuiu para aumentar o nível de abastecimento de alimentos, fornecendo safras mais sadias. Mas ainda faltava algo simples, porém tão efetivo que seria um verdadeiro divisor de águas em termos civilizacionais. Na sequência vou falar desse instrumento que muitas pessoas nem fazem ideia da importância na história humana. Mas para valorizar agora este conteúdo histórico, já deixe aqui a sua curtida. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sino para receber as notificações.
Se bem que hoje nos mantemos em nossa sociedade por meio de máquinas sofisticadas, é bom lembrar que devemos nossa existência também a uma ferramenta peculiar que no passado garantiu a sobrevivência de muitíssimos de nossos antepassados. Estou falando do arado ou ainda da charrua, mas afinal o que há de tão surpreendente nisso? Vejamos, tal instrumento permitia revolver ou fazer sulcos na terra de modo muito mais rápido e eficiente do que abrir covas na enxada. Mas é o seu aprimoramento que esconde todo o segredo da revolução agrícola medieval. Em seu formato mais primitivo, os arados eram peças pesadas inteiramente de madeira, incluindo a peça reta que abria os sulcos, conhecida como relha. Ora, não é preciso muito para saber que este arado se quebrava facilmente pela fragilidade de sua estrutura e o excesso de atrito no arrasto. Ademais, ele era puxado geralmente por 4 ou até 8 bois, sobre os quais eram atados um jugo, e é por este motivo que na Alta Idade Média a terra cultivada era caracterizada por longas e estreitas faixas de terra, pois manobrar bois à frente de um enorme desengonçado arado para começar um novo sulco era tarefa difícil e demorada. Por isso, era preferível não pararem, ocasionando a organização de glebas compridas, porém estreitas. Por volta dos séculos X e XI, a otimização desta ferramenta vai mudar tudo na Idade Média. Em primeiro lugar, precisamos citar que com o surgimento da alta forja, foi possível criar ferramentas de ferro mais úteis, mais abundantes e também mais baratas, incluindo neste processo também o desenvolvimento do aço. Além de alguns artesãos, estavam na vanguarda tecnológica deste processo também muitos monges, de modo especial os cistercienses, que contribuíram com inventos e técnicas repassados às populações do entorno dos mosteiros. Com a alta forja, a profusão do número de enxadas e machados feitos com ferro e até aço permitiu o desbastar de florestas e a drenagem de pântanos, liberando muito mais áreas para o plantio. Mais ainda, com a construção de novos arados feitos com partes de metal, incluindo a peça que rasga o solo, aumentou significativamente o seu aproveitamento. E é este formato do arado que é mais propriamente conhecido como charrua. Além disso, outras duas otimizações desta ferramenta aprofundariam exponencialmente suas qualidades. A primeira delas consiste no emprego de rodas, que foram adicionadas à charrua de modo que ajudassem na fluidez de seu curso. A segunda otimização foi provavelmente importada da China. Foi o colar rígido para cavalos que, assentados não no pescoço como o antigo jugo ou outras peças, mas sim apoiado nas omoplatas dos animais, permitiam o máximo de aproveitamento de sua força motriz e o menor desgaste desses mesmos animais. Por uma tal otimização, os 8 bois tornaram-se dispensáveis, sendo suficientes muitas vezes apenas 4 ou mesmo 2 cavalos que, além de serem mais rápidos do que os bois, precisavam de menos pasto. Ora, e o que acontecia com as pastagens que agora sobravam? Também elas foram convertidas em mais áreas de plantio. Este aumento impressionante das áreas de plantio refletiu diretamente na abundância das safras, cuja produção era empurrada pelo clima mais favorável, bem como alavancada pela fundamental charrua. Mas não para por aí. As consequências econômicas, sociais e mesmo fundiárias dela merecem ainda mais reflexões. Por causa da charrua, as glebas no final da Idade Média já tinham um formato mais simétrico, pois não havia mais a preocupação na hora de virar o instrumento e abrir um novo sulco. Além disso, com a charrua, agora mais alimentos podiam ser produzidos utilizando de menos pessoas, ocasionando uma liberação de mão de obra que permitia um êxodo rural e o rápido crescimento das cidades. Muitos indivíduos agora tornavam-se artesãos, o que, aliado a outros componentes do renascimento comercial e urbano, reconfigurou profundamente a civilização ocidental neste estágio de desenvolvimento. Escreva aqui embaixo o que você pôde aprender, compartilhe este vídeo com seus amigos e considere contribuir com o canal Medieval. Se você gostou deste conteúdo, você pode mandar um Pix de qualquer valor, ou ainda confira nos links da descrição outras formas de contribuição onde você obtém retribuições, seja pelo clube de membros ou pelo Apoia-se. Não se esqueça de seguir o canal também nas redes sociais. E lembre-se, o seu apoio é fundamental para a manutenção e o crescimento do canal Medieval. Até breve!